Jesus conhece bem o coração do ser humano. As palavras de Jesus hoje provocam um impacto profundo em nós. Se o Evangelho foi ouvido às claras, ouvido com clareza, a essência de todo cristão é dar a sua vida pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. A essência de Deus é o amor. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, carregamos em nós também a essência do amor. E o amor verdadeiro é aquele que serve. O amor verdadeiro é aquele que se alegra com a atitude de servir, a atitude de doar. Eis a vida de Jesus, serviço e doação. Ensinava o que praticava e praticava o que ensinava, com palavras e também com ações. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é dia de São Tiago. Tiago foi um dos apóstolos de Jesus, um dos 12, e fazia parte, digamos assim, da panelinha de Jesus entre os 12. Ali, Jesus tinha aqueles 3 que ele mais se preocupava e mais chamava para perto de si. Não se trata de privilégio, mas de necessidade. Tiago, assim como João, seu irmão, eram ambiciosos, e Pedro era puramente, digamos assim, de um temperamento forte e exaustivo. Todavia era ele que pulava na frente das respostas, das perguntas de Jesus e respondia. O Evangelho de hoje mostra a ambição de Tiago e de João. Apesar dos pesares, Deus confia em nós. Apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas e dos nossos pecados, Deus confia em nós. Ninguém de nós aqui, ninguém é definido pelo seu pecado. O pecado não nos define. O pecado não tira de nós a essência que é a imagem e semelhança de Deus. Com toda a ambição que nós temos, com todo o orgulho que nós temos, com todo o egoísmo e a vaidade que nós temos, com todos os pecados que nós carregamos, a graça de Deus continua caindo sobre nós. Lembram lá de Jesus ensinando no Sermão da Montanha, capítulo de 5 a 7, o Pai faz o sol brilhar sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Apesar das nossas ambições, apesar dos nossos pecados, Jesus continua nos chamando. A graça de Deus continua caindo sobre nós, e nós somos convidados a olhar e refletir estas palavras de Jesus. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos, e quem quiser ser grande, coloque-se em atitude de serviço e de doação. Em todas as instâncias da sociedade, seja no meio político, seja no meio militar e até mesmo dentro da Igreja Católica e também das outras denominações cristãs, ou até mesmo outras denominações religiosas, há pessoas que se ocupam de cargos em privilégio próprio. E nós somos hoje
convidados pela liturgia da palavra a dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus a graça da humildade e a graça de ser um bom servidor. Na igreja, a coisa é diferente. Quanto maior o cargo, maior o serviço. Quanto maior o poder, maior deve ser o serviço. É triste quando nós vemos pessoas usando cargos dentro da comunidade para beneficiar a si mesmo e aqueles que os agradam. O poder deve ser colocado em serviço do bem comum. Eis o que Jesus fazia, apesar de ter os 3 entre o seu grupo ali, que era a sua panelinha, apesar de ter os 12 que eram mais próximos de Jesus, Jesus sempre se colocava a serviço daqueles que mais precisavam. Jesus não olhava para os pecados, Jesus não olhava para as pessoas como inimigas ou como pessoas que ameaçavam a sua vida, embora muitos ameaçavam. Jesus olhava cada um como seu irmão, sua irmã, filho e filha do Pai, cuja essência, o próprio Cristo, se fez a própria imagem de Deus e semelhança de Deus por excelência, e em plenitude se encarnou na pessoa de Jesus. Diante das palavras de hoje e diante do santo que nós celebramos hoje, pedimos a este santo que, apesar dos pesares, era pecador assim como nós, era ambicioso, mas fez o seu processo de conversão e entregou a sua vida pelo Evangelho. Deu a sua vida pela palavra de Deus, e entre os 12 apóstolos foi o primeiro a ser martirizado, decapitado com uma espada no meio das perseguições do Império Romano, onde Herodes e o imperador romano perseguiam os cristãos simplesmente por professarem a fé na pessoa de Jesus. Olhemos para a vida deste santo que, diante do chamado de Jesus, deixou a rede, a barca e os pais e seguiram a Jesus. Olhamos para este santo que, diante da transfiguração, presenciou ali a graça de Deus se manifestando no rosto de Jesus. Olhamos para São Tiago, que também foi testemunha do sofrimento de Jesus no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, presenciou a cena de Jesus em agonia antes, já no momento da sua paixão, e peçamos a sua intercessão por nós, que nós tomemos esta coragem também de, se preciso for, derramar o sangue pelo Evangelho. E quando eu digo aqui derramar o sangue pelo Evangelho, não significa dar o seu pescoço para ser decapitado. O mais difícil é dar o sangue a cada dia, derramar o suor a cada dia pelo Evangelho, se doar pela palavra de Deus. Peçamos esta graça ao Senhor, que nos cure das nossas ambições, das nossas vaidades, do nosso egoísmo e da nossa falta de humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.